Quarta dimensão, intervalo de tempo. Tópicos: quarta dimensão, marcha do tempo, intervalo de tempo e elasticidade. Quarta dimensão. Segundo Einstein, o tempo é a quarta dimensão, que avança sempre igualmente, na mesma marcha e no mesmo sentido para frente, com relação aos eixos x, y e z de um referencial inercial. Intervalo de tempo. Ao analisarmos o deslocamento de um avião de BH ao Rio, percebemos que existe uma particularidade importante. Quando o avião sai de BH a caminho do Rio, a cidade de BH não fica parada. Ela também viaja, gira com a Terra, isto é, o ponto zero do referencial com relação ao qual o avião está se deslocando, gira com a Terra. E somente não existe o risco de BH passar na frente do avião e ele acabar chegando em BH, ao invés de chegar ao Rio, porque o avião também gira com o referencial com relação ao eixo da Terra. E então, o avião faz dois movimentos. Um com relação ao eixo da Terra, com velocidade constante de 1.666 km por hora, e outro com 500 km por hora, com relação ao ponto zero do referencial que, para fins de analisar tal viagem do avião BH-Rio, foi colocado em BH. Intervalo de tempo. Assim, em uma hora, o avião anda 1.666 km com relação ao eixo da Terra e 500 km com relação ao ponto zero do referencial inercial que foi colocado em BH para fins de análise da viagem. Como o referencial está em BH e ela também gira 1.666 km com relação ao eixo da Terra, as pessoas que permanecem em BH também viajam 1.666 km na hora que o avião gasta para ir de BH ao Rio. Ou seja, o tempo, uma hora, passa igualmente para o piloto e para alguém que fica no aeroporto. Se uma nave espacial some no espaço sideral, viajando próximo da velocidade da luz, não interessa se ela voa em relação a todos os três eixos do referencial deixado na Terra. Para fins de verificação do intervalo de tempo transcorrido na viagem dela, podemos considerar apenas a variação com relação ao eixo X. A nave pode ser considerada como se estivesse parada com relação à rotação da Terra, isto é, parada em um ponto fixo no espaço, acima do ponto de onde ela partiu da Terra. Este ponto fixo imaginário roda no sentido contrário ao movimento da Terra com relação ao sentido do eixo X. Não interessa medir quantos quilômetros a nave andou, porque o que interessa é a razão entre a distância percorrida e a velocidade usada para percorrer tal distância em relação a um dos eixos referenciais. Razão essa a qual sempre será igual à distância percorrida pelo ponto fixo imaginário com relação ao eixo X. A nave pode fazer estrepolias no espaço sideral, que o tempo passa para ela exatamente como passa para uma pessoa parada no ponto de saída dela,
no ponto de lançamento. Sabe-se que uma nave terá sua velocidade reduzida nas proximidades de buracos negros, estrelas ou planetas, onde a gravidade é alta. Logo, o intervalo de tempo para atravessar tais trechos será aumentado. Elasticidade. É fundamental entender que o tempo, quarta dimensão, sempre avança igualmente na mesma marcha e para frente, enquanto o intervalo de tempo para uma determinada distância percorrido varia com a velocidade. Então, é importante não confundir tempo com intervalo de tempo. O intervalo de tempo varia, mas a marcha do tempo não muda. Avança sempre igualmente para os eixos x, y e z na mesma marcha e sempre para frente. Ou seja, não é fácil entender e aceitar a afirmação que o tempo é elástico, como se tem dito que é. A todos que tiveram a paciência de assistir esse vídeo, muito obrigado. Tomara que tenham entendido. É um assunto relativamente complicado. Tomara que eu tenha sabido explicar direitinho.